Olá a todos! Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, o capítulo de tempos verbais 1, que é o capítulo que contém os tempos simples. Futuro simples, passado simples e presente simples. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos começar. Bom, vamos começar pelo famoso verbo to be, que tanto ouvimos falar na escola e em cursos e, em vários lugares. O que seria o verbo to be? Esse to no to be, ele é um indicativo de que é o verbo no infinitivo. Então, é o verbo be no infinitivo. Sendo o be significa ser ou estar, então o to be é estar ou ser no infinitivo. Outros exemplos, nós temos to love, que seria amar, to hate, que seria odiar, to eat, que seria comer, e por aí vai. Bom, o Simple Present. Vamos começar pelo mais básico. Simple Present seria o equivalente ao presente do indicativo. E nós vamos trabalhar o verbo to be no Simple Present. Que é o que acho que é a primeira coisa que nós aprendemos, que seria essa conjugação do verbo to be. Bom, nós já tivemos a aula de pronomes, então essa parte vocês já sabem. Para combinar com tais pronomes, o verbo to be tem que ser conjugado de uma maneira correta, sendo, por exemplo, I. A única forma de você falar o verbo to be na primeira pessoa do singular, que é o I, é falando am. Então é I am. Não pode ser I are ou I is. Ficaria errado, ficaria agramatical. You are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Então, ali, como podemos perceber, o I é o único que só tem, que é sozinho, que tem o am. Quando estamos falando da terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, nós usamos o is. Lembrando novamente que o it não tem uma tradução equivalente aqui para o português, ele é mais usado para coisas e animais. E quando nós vamos falar na segunda pessoa, no singular, no plural, ou todas as pessoas do plural, nós utilizamos o are. Numa frase afirmativa, a ordem ficaria primeiro o pronome, depois o verbo to be conjugado na pessoa correta, e então o resto da frase. Nós vamos ver um exemplo mais para frente. Então ficaria I am, não am I. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E é isso. Falando agora na ordem negativa, quando nós temos uma frase negativa. O not, ele tem que ir numa posição específica. Você não pode botar o not no início ou o not antes do verbo to be. A ordem correta é o pronome, o verbo to be conjugado na pessoa correta, e a negação, o not. Então é I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Quando nós falamos de uma frase interrogativa, isso muda um pouco, porque antes era o pronome e depois o verbo to be conjugado. Na frase interrogativa, isso é diferente. Primeiro vem o verbo to be conjugado e depois o pronome. Então, se você está lendo alguma coisa e você vê que o verbo to be tá antes, é porque você sabe que é uma frase interrogativa. E aí, ao invés de ficar I am, fica am I. Então, am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Agora, olhando uns exemplos com frases mais completas. They are Brazilian. Então, vamos ali. Pronome, verbo to be conjugado na terceira pessoa do plural, e Brazilian, complemento da frase. Eles são brasileiros. They are not Brazilian.
pronome, verbo to be, negação e o resto da frase. Eles não são brasileiros. Are they Brazilian? Então, ali, já conseguimos perceber que é uma frase interrogativa, porque o pronome vem antes do verbo to be conjugado. Então, are they Brazilian? Pronome, verbo to be conjugado e o resto da frase. Eles são brasileiros? Uma pergunta. Segunda linha. I am 20 years old. Eu tenho 20 anos de idade. Vamos lá, de novo. Pronome, I, verbo to be conjugado, am 20 years old. Resto da frase, o que você quiser falar ali na frase. Eu tenho 20 anos. I am not 20 years old. Só o que muda dessa para essa é a negação, que vem depois do verbo to be. E am I 20 years old? Então, é o verbo to be conjugado, o pronome, e então o resto da frase, mudando um pouco a estrutura. Terceira linha. We are best friends. We are not best friends. Are we best friends? Então, nós somos melhores amigos, nós não somos melhores amigos e uma pergunta, nós somos melhores amigos? Mudando aqui novamente a ordem, para ficar primeiro o verbo to be conjugado e depois o pronome.